O Caderno Regional continua a série de entrevistas com os deputados estaduais e federais eleitos pela região da Baixada Santista. Já passaram aqui pela bancada os deputados federais Rosana Vale e Júnior Bozella e hoje começamos a conhecer as propostas para a nova legislatura dos deputados estaduais. O convidado é Matheus Coimbra de Aguiar, o tenente Coimbra, eleito com 24.109 votos pelo Partido Social Liberal, o PSL. Tenente Coimbra, boa noite. Obrigado, viu, por participar aqui com a gente. Seja bem-vindo. Você foi eleito aí nesse momento de grande renovação política, não é? 55% da Assembleia Legislativa do Estado, você está dentro desse número de 55% de renovação. Qual é a análise que você faz desse momento? Essa renovação é boa ou, de alguma maneira, também pode dificultar no trabalho da Assembleia Legislativa? Primeiramente, boa noite a todos. É uma honra e uma oportunidade poder agradecer os mais de 24 mil votos, não só aqui da nossa Baixada Santista, mas de todo o Estado. Quanto à parte da renovação, eu acredito e vejo com bons olhos, né? Não a forma só de renovação dos políticos, mas mudamos muito também a forma de se fazer política. Eu acredito que eu sou espelho referente a isso, porque, trago na minha campanha, negamos o fundo partidário, fizemos uma campanha com baixo custo, uma campanha diferente, uma campanha na base das ideias, dos projetos. E eu acredito que é isso que a população quer. É deixar de escanteio aquela velha política, aquela pressão financeira, aquela pressão midiática de inúmeras pessoas na rua e começar a trazer para o campo das ideias, para o campo realmente da mudança na sociedade. Não ficou um pouco frio esse momento? Nós tivemos um programa aqui no domingo, depois das eleições, e o que muito se comentou aqui é que, de alguma maneira, parece que ficou uma coisa meio fria, meio parada a eleição. Não que a gente tivesse que manter aquela maneira de fazer política, de papelada, jogado na rua, mas ficou um pouco frio. Eu fiz até uma comparação no dia do seguinte, que parece jogo de futebol, que antes tinha bandeira, rojão, festa. Hoje em dia não pode mais nada, né, dentro do campo do futebol. A política não ficou um pouquinho amarrada também nesse sentido? Ficou, mas conforme eu disse, eu acredito que é para o bem. Antigamente a gente via carreatas, gigantes, showmícios. O poder econômico pesava muito e desequilibrava a balança, na verdade. Exatamente. Então, não permitiu uma renovação. A política era algo cíclico. Então, com essas barreiras, até da forma de se fazer política, que cada vez mais vai impedindo esse rompimento, né? Então, acredito que está trazendo pessoas novas, pessoas com ideias boas e estão conseguindo divulgar o seu trabalho. Políticos, comentaristas políticos, analistas políticos falam de uma onda conservadora que está passando pelo país. Você concorda com essa afirmação dessa onda conservadora? Ou mais ou menos dentro disso que você já falou, pelo que eu entendi, na verdade foi um desejo de renovação do próprio eleitor buscando o novo e fugindo dessa política tradicional, tenente? Eu acho que ambas. O lado conservador, tem gente que utiliza até a palavra de forma errada, né, de uma conotação ruim. Mas eu acredito que ele traz esse sentimento de era de inversão de valores que estamos vivendo. Então, muitas vezes, o próprio policial que arrisca a sua vida diariamente dentro da sociedade não recebe o devido valor, né? Então, esse lado conservador, eu acho que ele traz um pouco desse aspecto. Mas eu acredito que, principalmente, é relacionado ao novo. Conforme eu disse anteriormente, né, não só da renovação política, mas do jeito de se fazer política. Nessa eleição também houve um aumento muito grande na eleição de candidatos ligados à área militar. Né? Houve um grande aumento de candidatos dessa área que foram eleitos. É uma coincidência ou é um momento que passa o país também que acabou causando isso? Acredito que seja um momento que passa o país. Eu trago por mim das Forças Armadas, né? Eu sou tenente do Exército há quase 9 anos. Os militares do Exército não eram politizados também. Eles não buscavam os seus pleitos, não buscavam os seus anseios politicamente. Uhum. Tanto que não existiam representantes na Assembleia e existia apenas um representante no Congresso. Esse número cresceu de maneira gigantesca. Tanto na Assembleia, nem tanto. Elegeu eu e mais um companheiro de Força Armada, mas dentro do Congresso... Na Câmara houve um aumento grande. Com certeza. Né? Com certeza. Eu acho que é um pouco dessa insegurança que estamos vivendo. Então, é um anseio da população referente a isso. Porque antes, né, muitas pessoas acabam tratando o vagabundo, o ladrão, como vítima da sociedade.
E para nós, né, pessoas de bem, que entendem que ladrão é ladrão, vagabundo é vagabundo, então buscam esse sentimento e buscam essa segurança. Eu acredito que esses votos e essa bancada forte é muito relacionada a esse sentido. Queria que você falasse um pouquinho mais a respeito de você, não é, tenente? É a primeira vez que você tenta um cargo político, você é tenente do Exército, como você já falou. Fala um pouquinho a respeito de você, para que as pessoas também possam conhecer. Tudo bem. Eu sou tenente do Exército há quase 9 anos. Tive rodagem em alguns batalhões, servi em Osasco, Caçapava, Taubaté, nossa querida São Vicente, aqui na nossa Baixada Santista. Comandei o resgate aéreo por 3 anos. Não tinha pretensões políticas, embora eu seja formado em administração de empresas, tenha pós em política e estratégia, mas eu acredito que momentos como esse, né, as pessoas de bem acabam se levantando e tentando fazer alguma coisa, fazer a diferença, nem que seja um tijolinho. E me pleiteei, dei a cara a tapa e a população aceitou, confiou no projeto, confiou nas ideias e principalmente confiou no meu caráter. Você é filho de político, não é? Sim. Seu pai, o Boquinha, é político, é conhecido na cidade. Até que ponto isso influenciou a sua decisão de se tornar político e como é que ele reagiu com a sua candidatura e, obviamente, depois com a sua eleição? Se dependesse dele, eu não estaria aqui, você pode ter certeza. Não estaria? Não estaria, ele não era o desejo dele que eu fosse candidato, né? Embora, até por conta algo natural, vivendo no meio, convivendo com ele desde pequeno, né, nessa parte política. E você acompanha isso, né, no dia a dia da sua vida. A gente acaba pegando um gosto natural pela política, acaba acompanhando e sendo politizado. E esse sentimento fez eu colocar à disposição, mas naquela primeira conversa ele tentou fazer eu deixar a ideia de lado, tentou colocar um escanteio, né, porque o cargo de deputado, a gente sabe que é um cargo difícil de se concorrer, ainda mais nessa nova proposta que a gente trouxe, né, de uma campanha baixo custo, de uma campanha massivamente nas redes sociais. Então foi até difícil para ele se colocar. Ele tentou fazer um pouco mudar de ideia, mas logicamente quando ele viu que era a minha intenção da mudança, ele prontamente, né, aceitou, teve que aceitar e me deu todo o suporte e aconselhamento necessário. Ele que é um grande amigo, né, então... Quais as maiores dificuldades que você acha que vai encontrar nesse primeiro mandato? Porque a política tem toda uma estrutura, né, que a gente também não conhece muito bem, né? Quando você vai, por exemplo, para uma Assembleia Legislativa ou mesmo para uma Câmara Federal. Quais as maiores dificuldades que você acha que vai encontrar quando você chegar lá na Assembleia Legislativa? Eu acredito que, conforme a gente pontuou bem, né, a renovação ela vai ser ampla. Então, acredito que aqueles velhos políticos, né, na forma ruim de se falar, tem políticos que se reelegeram, que são excelentes pessoas, excelentes políticos, que brigam e lutam pelos ideais, mas a gente sabe que tem aquele percentual, né, que deveria não ter se reelegido e acabaram se reelegendo. Então, eu acho que essa massa de renovação acho que vai ser muito boa nesse sentido para a gente conseguir tocar os trabalhos. Logicamente, enfrentaremos... O que não significa que todos também vão lá com certeza, só com boas intenções. Com certeza, mas eu acho que é importante, muitos estão indo com o intuito de identificar quem são essas pessoas que não têm boas intenções e deixá-las em evidência. Né? Deixá-las em evidência para a população cada vez mais poder separar o joio do trigo. Aí é importante também, ainda mais a participação da população, não é, tenente? Porque não basta eleger. Né? Você foi eleito com um número significativo de votos. Mas é preciso que a população também acompanhe agora o seu trabalho, como o trabalho dos outros que foram eleitos, justamente para que não ocorra nenhum tipo de desvio no caminho, vamos dizer assim, não é? Com certeza. O acompanhamento da sociedade, a cobrança pelos que votaram... Isso é cidadania, né? É participação também. E não só os que votaram, mas também os que não votaram, né? E ver as propostas que foram pleiteadas quanto candidato e cobrar agora durante o mandato. A área de segurança pública é, sem dúvida nenhuma, a grande bandeira do seu partido, o PSL. Essa vai ser também uma das suas bandeiras na Câmara, na Assembleia. E quais outras propostas você pretende levar ou quais áreas você também pretende defender durante o seu mandato? Principalmente, a gente não vai se limitar a apenas uma área, mas é natural, eu com quase 9 anos de exército, né, tendo alguns cursos dentro da área, é natural que a gente milite dentro da área de segurança. A gente vai tentar atrelar a tecnologia à segurança pública. Hoje a gente tem uma polícia investigativa, né, nossa Polícia Civil,
com um déficit muito grande. Quase 30% dos homens e mulheres da Polícia Civil estão em falta nos quadros. O delegado hoje da Polícia Civil é um dos que pior recebe a remuneração dentre os estados da federação. Então a gente precisa começar a aumentar essa polícia investigativa, com um sistema integrado de dados, com câmeras de reconhecimento facial, com câmeras de monitoramento. Então são projetos que visam integrar a tecnologia junto à parte pública do dia a dia. O Exército, de alguma maneira, quer dizer, que essa não é a função específica do Exército, né? Cuidar de segurança pública, a função é outra. Mas existem experiências do Exército que, de alguma maneira, podem auxiliar nesse combate ao crime, tenente? Com certeza. Eu ainda sou meio... Aí eu falo como Coimbra, né? Não muito como tenente, porque a gente não pode dar nenhuma posição referente à Eu falo até pelo seguinte, porque, por exemplo, nós tivemos a intervenção do Exército lá no Rio de Janeiro, e a gente sabe das limitações que existem em relação ao Exército para tentar combater esse crime. Exatamente. Quer dizer, o Exército pode até levar a sensação de segurança, mas o soldado que está lá está limitado, não é? Quer dizer, ele não tem segurança jurídica, que é o que mais eles reclamam, porque se um soldado, por exemplo, mata lá um bandido, ele corre o risco de ser preso por causa disso, não é? Exatamente. O Exército e as polícias, as forças de segurança, de maneira geral, elas não têm essa retaguarda jurídica. E isso é muito importante. No caso do Rio de Janeiro, né, dando especificamente uma posição como Coimbra, conforme eu disse, né, não como a parte do tenente, eu acredito que foi um erro, porque o poder público não acompanha a força de segurança. Não adianta você ir combater na repreensão, você vai acabar enxugando gelo. Se o poder público não for lá, quando você criar o vácuo, né, tirar os traficantes, tirar a bandidagem, se o poder público não ocupar esse vácuo, quando o Exército sair, quando a força de segurança sair, eles vão ocupar novamente. Vai ser algo cíclico. Que é a grande reclamação da população, não é? É para inglês ver. O Exército ele precisa ser a última instância. Precisam-se, antes, a parte policial, precisa a melhora no salário, no equipamento, para a polícia poder combater. E depois, no caso disso, chamar o Exército. Porque se o Exército não der certo, vai chamar quem? Então acaba se colocando em risco até a imagem do próprio Exército em operações desse sentido. Mas quanto à parte do preparo, pode ter certeza que o Exército está e sempre esteve preparado para qualquer missão. É um reflexo, o Exército hoje tem diversas missões de paz ao longo do mundo, recentemente no Haiti, né, estão cogitando inclusive a República Africana e estão aqui rotineiramente dentro do nosso segmento do Brasil. Porque alguns estados, inclusive, também pediram, né, que houvesse a mesma intervenção que houve no Rio de Janeiro, mas talvez não seja uma solução adequada. Né? Não sei, com certeza, na minha opinião, com certeza não. Você acredita que há necessidade de uma aproximação da Polícia Militar, da população? E eu vou justificar a minha pergunta. Eu sou filho de militar. Meu pai é policial reformado. Mas ele era da antiga Guarda Civil, e na época que existia a Guarda Civil, Força Pública, depois unificou e virou Polícia Militar. E eu me lembro que na época, por exemplo, sem querer só ser saudosista e já sendo saudosista aqui, você via mais policiais, por exemplo, de bairro. Aquele policial que você conhece, não é? Que faz aquela patrulha mais regionalizada, vamos dizer assim. E isso aproximava muito a população dos policiais, não é? De você conhecer quem é o policial que geralmente está ali na sua comunidade, na sua área. E não falta isso um pouco, essa maior aproximação do policial com a comunidade? Eu vejo que a polícia ela é bem próxima à comunidade. Eu vejo também que às vezes acaba a própria comunidade, aquilo que a gente estava conversando, essa era de inversão de valores, que muitas vezes a própria comunidade não quer ser próxima à polícia. A própria comunidade não quer ajudar a polícia. Mas às vezes não é por medo do traficante, sim, do bandido, né, sim. Da comunidade, fala, você é amigo do policial, ele vai se sentir ameaçado. Exatamente. Se você conversa com um policial, você já é taxado, você já é identificado, de repente, por um criminoso. Então a gente tem que mudar esse sentimento. A polícia está sim próxima, a polícia está sim atuante. O que a gente precisa é trazer a sociedade e a polícia para a proximidade. Eu estou recebendo aqui agora a informação da divulgação da pesquisa do Datafolha para a presidência da República, 58% para o candidato do seu partido, Bolsonaro, 42% para o candidato do Partido dos Trabalhadores, o Haddad. Caso se confirme isso, não é, e o Bolsonaro ganha a eleição, facilita o trabalho da bancada, né, do PSL. Não tenha dúvida. Torcemos, batalhamos e, se Deus quiser, vamos conseguir essa vitória também. Facilita muito, eu acredito que é o que o Brasil precisa, ele precisa... Hoje a gente está numa divisão clara de caminhos, né? Então, acredito que precisamos unir forças para conseguir esse resultado. E vamos unir esses caminhos, não é? Não, com certeza. O país, mais do que nunca, precisa caminhar agora para uma confluência, né?
terminou a eleição, terminou a disputa. O país é um só, somos todos brasileiros e todos nós queremos a mesma coisa, que é a melhoria do país. Não é? Não tenha dúvida, não podemos fazer aquela velha política da oposição só por ser oposição. Só por oposição. Se o projeto é bom, eu voto contra porque não foi do meu partido. Isso não serve aos brasileiros, não é? São pessoas que servem ao partido, não servem ao Brasil. Então cabe ao eleitor também identificar essas pessoas. É aquilo que a gente estava falando, pressionar o seu deputado, pressionar as suas atitudes, porque é só assim que a gente vai conseguir a mudança efetiva. A gente está chegando ao minuto final da nossa entrevista, que eu vou deixar para que você se dirija diretamente aos seus eleitores para um agradecimento ou para o que você queira colocar. Queria agradecer não só os eleitores, mas todos que confiam, acreditam nos meus valores e no meu caráter. Eu que sou tenente do Exército, já jurei defender o Brasil com o sacrifício da própria vida se necessário, e podem ter certeza que esse mesmo sentimento que me fez caminhar dentro da área militar vai reger as minhas atitudes e as minhas ações dentro da Assembleia Legislativa. E contem com um amigo e contem com uma porta aberta dentro da Assembleia. Tenente Coimbra, muito obrigado, viu, pela entrevista e boa sorte aí nessa sua nova empreitada na Assembleia Legislativa do Estado. Obrigado, um prazer é meu.